Foi o período de transição entre as estéticas do século XIX e o modernismo. Buscava um novo caminho para a literatura brasileira, utilizando a diversidade de temas e as abordagens, que falavam sobre as questões sociais e o positivismo. A construção de um Brasil literário corresponde ao Brasil real, através da aproximação entre a literatura e a realidade. Foi uma das principais preocupações dos pré-modernistas e pode ser explorada em questão sobre o panorama histórico-cultural da época. Iniciou-se em 1902 com o lançamento dos livros Canaã, de Graça Aranha, e Os Sertões, de Euclides da Cunha, e termina com a Semana da Arte Moderna em 1922. Apesar disso, surgiram também várias manifestações artísticas na música, na pintura e na literatura. Vários escritores brasileiros que surgiram nesta época adotaram uma postura crítica diante dos problemas sociais. Através de seus escritos, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Graça Aranha, principais autores dessa época, investigaram e questionaram a realidade brasileira. Augusto dos Anjos se destacava na poesia. Foi um engenheiro, jornalista, professor, ensaísta, historiador, sociólogo e poeta brasileiro. Nasceu no Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 1876 e morreu no mesmo estado, em 1909, aos 46 anos de idade. Colaborou para o jornal O Estado de São Paulo e, por conta disso, em 1887 foi para Canudos descobrir a rebelião. Escreveu a obra Os Sertões, baseada no que presenciou neste período. De um lado, ex-escravos, imigrantes e proletariado, nascentes. De outro, uma classe conservadora, detentora do dinheiro e do poder. Da tensão entre esses polos sociais resultou, direta ou indiretamente, uma época de agitações sociais. Do abandonado Nordeste partem os primeiros gritos de revolta, no final do século XIX, na Bahia. Ocorrente a revolta de Canudos, tema de Os Sertões. Primeira parte, a Terra, descreve o cenário que se desenrolou a ação. A segunda parte, o Homem, completa a descrição do cenário com a narrativa das origens de Canudos. Já a terceira parte, que é dividida em 6 subtítulos, que são Preliminares, Travessia do Cambaio, Expedição Moreira César, Quarta Expedição, Nova Fase da Luta e Últimos Dias. A luta é a mais importante, constituída da narrativa das 4 expedições do exército enviadas para sufocar a rebelião de Canudos, que reuniu os bandidos do sertão, jagunços, das regiões do Rio São Francisco e cangaceiros, denominação no norte e no nordeste. José Pereira da Graça Aranha, magistrado, diplomata, romancista, ensaísta, escritor brilhante, às vezes confuso, que escrevia pouco com muito ruído, fora assim descrito por Afrínio Peixoto. Curiosa foi sua passagem pela Academia Brasileira de Letras, em 1897. Tornar-se um de seus fundadores sem ter, contudo, publicado livros. Comunicou em 1924 seu desligamento da Academia por ter sido recusado o projeto de renovação que elabora. Em Canaã, tudo gira em torno de 2 personagens, imigrantes alemães, com diferentes visões de mundo. Enquanto Mikau acredita na humanidade e pensa em encontrar a Terra Prometida, no Brasil, Lentz não se adapta à realidade brasileira, voltado que era para a superioridade germânica e para a lei do mais forte. Mikau, após um período de crise existencial e isolamento, procura no Brasil desenvolver a simpatia humana e integrar-se com o universo através de sensações despertadas pela natureza. Daí a recorrência de passagens que exploram cores,
formas, sons e cheiros. José Bento Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté em 18 de abril de 1882 e faleceu em 4 de julho de 1948 na cidade de São Paulo. Inventor e maior escritor da literatura infanto-juvenil brasileira, um dos personagens mais interessantes da história do país. Cético, tinha como um de seus ditos preferidos o de não acreditar em nada e achar tudo duvidoso. Porém, contrariando sua frase predileta, acreditou em muitas coisas durante a vida e uma delas foi a indústria brasileira do livro, fundando em 1918 a Monteiro Lobato Companhia, a primeira editora brasileira que faliu em 1921. Uma característica única de Monteiro Lobato é sua linguagem simplificada, mais do que a atual gramática oficial. Cidades Mortas e Urupês foram um dos livros de Monteiro Lobato que fizeram parte do contexto pré-modernista. Contém vários contos e um artigo. As histórias geralmente têm final trágico. Contam de pessoas típicas da região, com suas venturas e desventuras, seus linguajar e costumes. Critica a queda do café e os efeitos sobre a população que vivia dele. Em outras histórias, insere críticas à literatura tediosa e fraca do seu tempo, ao desprezo pela honestidade, ao absurdo e ridículo das cidades do interior paulista, à crueldade e estupidez humanas, ao exagero de nacionalismo com a participação na Primeira Guerra, e ao abuso feito sobre aproveitadores com os que trabalhavam duro. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 1º de novembro de 1922. Foi funcionário público e jornalista. Teve vários problemas relacionados ao álcool e à depressão. Chegou a ser internado em hospício. Foi um grande admirador da literatura russa, por influência de Machado de Assis. É um dos mais importantes autores brasileiros do século. É considerado um autor pré-modernista pela forma de encarar os problemas brasileiros. Entre as suas principais obras estão Recordações de Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos, que foi publicado em 1948, 26 anos após a sua morte. Nas primeiras 2 décadas do século XX, Lima Barreto também ganhou destaque como contista. Em 1902, começou a trabalhar como jornalista, assinando artigos para os periódicos Correio da Manhã, Jornal do Comércio, Gazeta da Tarde e Correio da Noite, entre outros. Parte do seu trabalho publicado na imprensa foi escrito sob pseudônimo Udipina, Dr. Bogoloff S. Holmes e Phileas Fogg são os mais comuns. Tentou, junto de seus amigos, editar a revista Floreal, mas por falta de dinheiro teve que encerrar a publicação na 4ª edição. Também tentou 2 vezes entrar na Academia Brasileira de Letras, mas não obteve sucesso. Surgiu com um romance de folhetim em edição semanais, em 1911. 4 anos depois, foi publicado em um livro. O personagem principal é um idealista apaixonado pelo Brasil que vê suas ideias e seu patriotismo sem motivo de chacota e de isolamento, enquanto políticos corruptos e personagens vazios formam a elite do país. O livro é dividido em 3 partes, que correspondem cada uma a um dos projetos grandiosos do protagonista. O romance de Lima Barreto reflete a hipocrisia da sociedade brasileira e de seus governantes, com sua visão individualista e corrupta, bem como as justiças a que submete o cidadão comum. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos foi um poeta brasileiro identificado muitas vezes como simbolista ou parnasiano, mas muitos críticos, como o poeta Ferreira Aguilar, concordam em situá-lo como o pré-moderno. É conhecido como um dos poetas mais críticos do seu tempo e até hoje sua obra é admirada tanto por leigos como por críticos literários.
A obra de Augusto dos Anjos pode ser dividida em 3 fases. A primeira sendo muito influenciada pelo simbolismo e sem a originalidade que marcaria as posteriores. A segunda possui o caráter de sua visão do mundo peculiar e a última corresponde à sua produção mais complexa e madura. Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos, um dia eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia, não era esse a carne que nos contorta. Cortava assim, como em carniçaria, o aço das facas incisivas cortas. Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí, como quem a tudo repere, num velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumba carcaça o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos.